Bem, a nossa audiência, estamos aqui para darmos continuidade à série de mensagens que estamos falando sobre a teologia sistemática, sobre os principais temas da teologia. Que falamos da Bíblia, hoje falaremos da doutrina de Cristo e posteriormente estaremos falando da doutrina de Deus. Doutrina de Cristo, Cristologia. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O missionário teólogo Eurico Ben Gasten disse, aspas, a teologia tem por objetivo fazer-nos conhecer a Deus. Na teologia sistemática é posta em ordem progressiva e sistemática. Eu já falei para vocês que é uma matéria teológica que eu gosto muito, que é a teologia sistemática, porque eu tive um professor muito bom que me incentivou, me interessou sobre me debruçar sobre esta matéria. Na teologia sistemática, que trata, ela já falei para vocês, né, que ela trata da bibliologia, né, que é a Bíblia em si, a doutrina de Deus, né, a própria teologia, né, e a doutrina de Cristo, que é a cristologia. No texto básico que citamos, está ali intrínseco a pré-existência eterna de Jesus. Assim, como Deus é eterno, Jesus também o é. Eurico Ben Gasten. A história está dividida entre antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, ou AD, chamado Anno Domini, ou Ano do Senhor. O nascimento de Jesus é o marco para a divisão da história. Para o pesquisador americano Joseph Atayal, ele é categórico, aspas aqui para ele, Jesus não passa de um mito. Nós respeitamos todos os pensamentos contrários. Os escritores romanos falam sobre Jesus. O historiador romano Cornélio Tácito escreveu um livro citando Jesus Cristo. Se você se interessar, ele acaba veracidando os fatos que nós conhecemos e são narrados na Bíblia. A religião hindu ela vai anular o sacrifício de Jesus Cristo, pois eles pregam que o destino do homem depende dele mesmo, ou seja, ele será salvo por ele mesmo, não precisa de alguém, de um salvador. No islamismo, o Maomé é considerado o último dos profetas, e nesse pensamento deles, é maior que Jesus. Na doutrina rosacruciana, Jesus foi um espírito perfeitamente pertencente à evolução humana, como também foi o Gautama Buda. O Espírito de Cristo que entrou no corpo de Jesus era um raio de Cristo sísmico, e Jesus teve várias encarnações. Então, assim, eles têm a visão da pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos aqui no texto básico, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Falando do próprio Jesus. Jesus disse de si mesmo, em João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para você, quem é Jesus Cristo? Eu sou o presbítero Everaldo Filho. Nesse podcast nós falamos da doutrina de Cristo. Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.